Existe uma versão de você que foi construída por outras pessoas, não de forma maliciosa na maioria dos casos, mas de forma sistemática, consistente e cumulativa ao longo de anos. Seus pais decidiram o que você era antes que você pudesse discordar. Seus professores reforçaram certas versões e ignoraram outras. Seus grupos sociais premiaram comportamentos específicos e puniram os que não se encaixavam. E em algum momento, sem que nenhuma decisão consciente fosse tomada, essa versão construída por outros se tornou a versão que você apresenta ao mundo, e talvez a única que você conhece de si mesmo. A psicologia do desenvolvimento documentou com precisão como a identidade humana se forma, e o quanto desse processo ocorre fora do controle do indivíduo que está sendo formado. Erik Erikson, cujo trabalho sobre desenvolvimento da identidade ao longo da vida permanece referência central na área, descreveu a identidade não como uma essência fixa que se descobre, mas como uma construção contínua, negociada entre o indivíduo e o ambiente social. O problema não é que outros participem dessa construção. O problema surge quando a participação deles substitui completamente a do próprio indivíduo. O conceito de falso self, desenvolvido pelo psicanalista Donald Winnicott, descreve o que acontece quando uma criança aprende sistematicamente a suprimir suas respostas espontâneas para atender às expectativas do ambiente. Com o tempo, essa adaptação, inicialmente protetora e funcional, se solidifica em uma estrutura de personalidade que o indivíduo experimenta como si mesmo, mas que foi moldada fundamentalmente pela necessidade de aprovação externa. O falso self não é uma mentira consciente, é uma adaptação tão profunda que se torna invisível para quem a construiu. O colapso de uma identidade construída por outros raramente acontece de forma súbita e dramática. Ele começa com uma dissonância, uma sensação crescente de que o que você faz, o que você diz e o que você apresenta ao mundo não corresponde a algo que consegue identificar como genuinamente seu. Essa dissonância pode aparecer como ansiedade sem causa aparente, como exaustão crônica sem explicação física, ou como a incapacidade persistente de sentir satisfação em realizações que deveriam ser significativas. É o custo energético de manter uma versão de si mesmo que requer esforço constante para ser sustentada. A pesquisa de Kristin Neff sobre autocompaixão documentou algo que parece paradoxal. Pessoas com identidades fortemente baseadas em aprovação externa tendem a ter menor resiliência diante de fracassos, não maior. A lógica é direta. Quando a identidade depende de validação contínua, qualquer ameaça a essa validação ameaça a estrutura inteira do self. O indivíduo não experimenta um fracasso específico, ele experimenta uma ameaça existencial. E sistemas sob ameaça existencial não aprendem, eles se defendem. Carl Rogers, fundador da psicologia humanista, dedicou décadas investigando o que chamou de incongruência, a distância entre o self real e o self apresentado ao mundo. Em sua teoria, essa incongruência é a fonte primária de ansiedade psicológica. Quanto maior a distância entre quem a pessoa genuinamente é e quem ela acredita que precisa ser para ser aceita, maior o custo psicológico de existir. Rogers observou que a maioria das pessoas não tem consciência dessa distância, não porque ela não exista, mas porque o processo de construção do falso self inclui a supressão da percepção da própria incongruência. O processo de colapso, quando a identidade construída por outros começa a se fragmentar, é frequentemente precipitado por transições de vida que removem os contextos que sustentavam a estrutura. A saída de casa, o término de um relacionamento longo, a perda de um emprego que também era uma identidade, a aposentadoria. Esses momentos são frequentemente descritos como crises, mas a psicologia os compreende como oportunidades de renegociação da identidade, dolorosas exatamente na proporção em que a identidade que está se fragmentando era rígida e dependente de condições externas para se manter. A teoria da autodeterminação, desenvolvida por Edward Deci e Richard Ryan, identificou 3 necessidades psicológicas fundamentais que, satisfeitas, permitem o desenvolvimento de uma identidade genuína: autonomia, competência e conexão. A autonomia não significa independência total, significa a experiência de que suas ações são expressão de valores próprios e não apenas respostas a pressões externas. Quando essa experiência de autonomia é sistematicamente negada durante o desenvolvimento, o indivíduo aprende a se orientar pelo que os outros esperam, em vez de pelo que genuinamente valoriza.
e, eventualmente, perde contato com a capacidade de distinguir entre os dois. As pesquisas sobre o fenômeno conhecido como people pleasing, a orientação sistemática pelo agrado ao outro como estratégia social, demonstraram que está associado não apenas a maior ansiedade e menor satisfação de vida, mas a uma forma específica de desorientação identitária. Pessoas com alta orientação para o agrado externo relatam consistentemente dificuldade em identificar suas próprias preferências, opiniões e desejos, quando esses não estão sendo moldados pela presença e expectativa de outra pessoa. A identidade se tornou tão responsiva ao ambiente que perdeu a capacidade de gerar orientação a partir de dentro. O momento em que a identidade construída por outros começa a se fragmentar pode ser experimentado como perda, e frequentemente é. A estrutura que estava ali, por mais custosa que fosse, era familiar, era previsível, fornecia respostas prontas para as perguntas sobre quem se é e o que se quer. Sua dissolução deixa um espaço que a psicologia chama de vazio identitário e que a cultura frequentemente patologiza como crise, quando na verdade é o primeiro momento genuíno de abertura para a construção de algo diferente. O colapso não é o problema, é o início do processo. A psicóloga Mary Ainsworth, em seus estudos sobre apego, demonstrou que a qualidade do vínculo entre a criança e seu cuidador principal tem implicações profundas e duradouras para a forma como o indivíduo constrói e experimenta sua identidade ao longo da vida. Crianças que desenvolvem apego seguro, com cuidadores que respondem de forma consistente e sensível, tendem a desenvolver maior capacidade de exploração autônoma da identidade. Crianças com padrões de apego inseguro tendem a desenvolver identidades mais rigidamente dependentes de aprovação externa ou, alternativamente, identidades defensivamente fechadas à conexão. O que a pesquisa sobre identidade converge em sugerir é que a construção de um self genuíno não é um evento, é um processo. E esse processo requer condições específicas que a maioria dos contextos de desenvolvimento não fornece sistematicamente. Espaço para experimentação sem julgamento, acesso a experiências de autonomia reais e relações que ofereçam presença, sem exigir conformidade. Onde essas condições estiveram ausentes, o trabalho de construção da identidade genuína não desaparece, ele é adiado e pode ser retomado em qualquer momento da vida adulta, com custos e com possibilidades que são próprios de cada momento. A terapia de aceitação e compromisso, desenvolvida por Stephen Hayes, propõe uma abordagem à identidade que se distancia da busca por um self verdadeiro fixo e se orienta para o que Hayes chama de self como contexto, a capacidade de observar os próprios pensamentos, emoções e padrões de comportamento sem se identificar completamente com nenhum deles. Essa perspectiva sugere que a questão não é descobrir quem você realmente é, como se houvesse uma essência escondida esperando ser desenterrada, mas desenvolver uma relação mais flexível e menos defensiva com a multiplicidade de versões que coexistem em cada pessoa. A diferença fundamental entre se adaptar ao ambiente, o que é saudável, necessário e inevitável, e perder o contato com qualquer referência interna que não seja o ambiente, a primeira é flexibilidade. A segunda é o que os pesquisadores chamam de fusão cognitiva com papéis externos, a incapacidade de distinguir entre o que se faz e o que se é, entre o papel que se ocupa e a pessoa que o ocupa. E o primeiro passo para sair dessa fusão não é rejeitar os papéis, é desenvolver a capacidade de observá-los de fora enquanto ainda os desempenha. O colapso de uma identidade construída por outros não é o fim de algo, é o início de uma pergunta que talvez nunca tenha sido feita com honestidade suficiente. O que eu quero? O que eu valorizo e quem sou eu quando ninguém está avaliando a resposta? Essa pergunta não tem uma resposta fixa, ela tem um processo. E esse processo, incerto, gradual, frequentemente incômodo, é o único caminho que a psicologia conhece para algo que se possa chamar com alguma precisão de identidade genuína. Não uma essência descoberta, mas uma construção escolhida.